Agora continuaremos com a análise exploratória de dados. Dentro da nossa base carros, nós vamos visualizar os dados e para isso nós podemos selecionar uma ou mais variáveis. Para selecionar duas variáveis, então, nós clicamos na variável preço, mantemos a tecla Ctrl pressionada e clicamos também na variável peso. Depois de selecionar essas duas variáveis, nós podemos clicar no menu Dados e depois em Mostrar valores. Ao clicar em Mostrar valores, vejam que aparece a variável preço e a variável peso como colunas. Para cada linha nós temos um dos carros analisados em nosso banco de dados e nós temos o banco completo aqui, tal como constava no banco de dados Excel. Então, nós podemos manter o arquivo Excel salvo, e isso é sempre interessante, porque qualquer coisa que a gente fizer no nosso banco de dados, que a gente queira retornar, a gente, caso a gente tenha feito algum erro, ou queira recalcular, ou fazer uma reamostragem, a gente pode voltar lá no arquivo Excel bruto, que está ação e salvo. E aqui dentro do software Gretel a gente pode visualizar tal como visualizava lá no software Excel. Vamos então fazer uma estatística descritiva para toda a base e para todas as variáveis. Para isso basta ir no painel principal, selecionar todas as variáveis, podemos clicar na primeira, na variável preço, e depois clicar com a tecla Ctrl pressionada, clicar nas outras variáveis, ou clicamos na primeira e apertamos Shift, mantemos Shift pressionado e clicamos na última variável. Desse modo, o software já fará a seleção de todas as variáveis do nosso banco de dados. Selecionamos todas as variáveis, aparecerá esse quadro achurado em azul no software Gretel. E depois de selecionar todas as variáveis, vamos no menu Ver e clicamos em Estatísticas Descritivas. Já temos todas as variáveis incluídas, já tínhamos selecionado as variáveis previamente, então elas já aparecerão nesta caixa de seleção do software Gretel. Podemos fazer isso também diretamente aqui pela seta. Selecionamos a variável preço, depois clicamos na seta verde para colocar na caixa de seleção. Caso a gente queira tirar alguma dessas variáveis, digamos que momentaneamente a gente não queira analisar a origem e peso, por exemplo, podemos clicar na variável e depois na seta vermelha e ele retirará da caixa de seleção a variável. Aqui nós queremos analisar todas as variáveis do nosso banco de dados, então selecionamos todas e elas aparecem aqui, na caixa de seleção. Depois de aparecerem nessa caixa de seleção, clicamos em OK. E vejam que o software em milésimos de segundo já calculou a média, a mediana, o valor mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, enviesamento, curtose, para todas as variáveis do nosso banco de dados. E essa estatística descritiva é muito interessante de ser feita para uma análise preliminar do nosso banco de dados, para verificar se temos muita heterogeneidade dos dados entre as variáveis e para cada uma das variáveis, como está a distribuição amostral dessas variáveis. Então, para todo o trabalho científico, independente do método estatístico que você utilizar, é sempre interessante você apresentar uma tabela com as estatísticas descritivas da variável, de cada uma das variáveis do seu banco de dados. Assim você deixa claro para o leitor as características de cada uma dessas variáveis, a característica da distribuição amostral que você tem para cada uma das variáveis. Então, nesta aula, nós calculamos as estatísticas descritivas para todo o nosso banco de dados.
E lembrando que é sempre importante você aplicar as estatísticas descritivas para visualizar o seu banco de dados como um todo.